Ao que os outros chamam otimismo sem fundamento, chama Pinker o simples reconhecimento dos fatos, vastos números de fatos. A razão para estas melhorias espantosas da condição humana, segundo Pinker, é que uma massa crítica de seres humanos concentrados no Ocidente, mas não exclusivamente aí, acolheram os ideais da razão, da ciência, do humanismo que foram articulados durante o período hoje conhecido como Iluminismo. Este acolhimento teve como resultado o progresso, e um progresso de um tipo particularmente resistivo, porque a mentalidade iluminista tem poderes autocurativos. Um tipo de giroscópio da racionalidade que identifica obstáculos, opções erradas ou anomalias indesejáveis e procura eliminá-los. Que são eliminados consegue ver-se quando se vê a história à distância. O que poderiam parecer catástrofes mundiais, como as chacinas do século XX, pode, como demonstra Pinker, ser representado como negativos temporários, exceções estatísticas, pequenas depressões numa tendência em geral ascendente, desde que o espaço de tempo representado seja suficientemente grande. Talvez seja isso, né? A questão da Covid. Porque agora a gente pode estar achando que é um problema que ele falou que tinha sido neutralizado ou controlado, mas quando a gente olha no tempo e comparar a Covid agora com o que foi a gripe espanhola, por exemplo, vai ser algo muito mais tranquilo. O problema vai ser a crise econômica, que eu não sei como é que a gente vai lidar, a gente vai conseguir superar tão facilmente. Os terroristas, por exemplo, são horrorosos, mas constituem uma ameaça pequeniníssima. Em proporção com todas as mortes de terrorismo, guerra, homicídio e acidentes, as mortes por terrorismo não podem sequer ser representadas num gráfico que o número seria menor que um pixel, né? Os próprios terroristas são uma espécie ameaçada em múltiplas frentes, cujos números continuarão a diminuir não apenas porque cada ataque suicida bem-sucedido reduz o número de correligionários, mas também porque a sua razão de ser, ou talvez a sua razão de não ser, restringe com muita eficácia o recrutamento daquela porção da população que é maníaca, depravada, perturbada e que não é a lâmpada mais brilhante da caixa. Arrisco-me a apostar, diz Pinker no momento de devaneio estatístico, que a proporção de terroristas brilhantes numa população ainda menor que a proporção de terroristas multiplicada pela proporção de pessoas brilhantes. Outros desafios são mais difíceis de afastar. Até Bill Gates, que declarou ser este o seu novo livro favorito de sempre, destronando o anterior livro de Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de 2011, preocupa-se mais que ele com o crescimento da inteligência artificial, perguntando não com tanta retórica: quem controla exatamente os robôs? O Gates se questionou em 2018. E o próprio Pinker reconhece a seriedade da ameaça que as mudanças climáticas representam. Apesar disso, argumenta que as várias catástrofes previstas não ocorreram e que há tendências promissoras que começaram a estabelecer-se. A razão informada pela ciência lidera. Medidas como a taxa de carbono, incentivo de mercado de energia nuclear, que é mais segura e barata na França que nos Estados Unidos, devido a um consenso nacional quanto a boas práticas de concepção, fabricação e construção. A restauração de habitats costeiros e marinhos e, se tudo mais falhar, várias formas de engenharia climática serão suficientes para enfrentar o desafio desde que se consiga apoiar as forças benevolentes da modernidade face às influências políticas e corporativas fraudulentas. Pinker acredita que não podemos simplesmente ser tão tolos a ponto de cometer um suicídio como espécie quando os instrumentos para evitar esses destinos estão tão à mão de semear. Mas faz notar repetidamente que alguns de nós são ao que parece suficientemente tolos para montar uma resistência moralista a estes instrumentos. Os verdes tradicionais ecologistas e a esquerda da justiça climática. Samaritanos bem-intencionados cujas sentenças apocalípticas se misturam com a misantropia, incluindo uma indiferença à fome, uma entrega a fantasias macabras de um planeta despopulado e a comparação ao estilo nazista dos seres humanos a parasitas. Isso faria um favor ao mundo se calassem e deixassem os cientistas e engenheiros fazer o seu trabalho. O mundo não é, como os verdes e ecologistas querem, uma virgem prístina que foi deflorada pela rapacidade, pela tradição humana. Além disso, os recursos recusam-se simplesmente a acabar, e se acabarem conseguimos sempre encontrar outros. De modo que, para ficarmos animados, aconselha Pinker, enquanto estamos ocupados a limitar as coisas, poderíamos considerar limitar a palavra sustentável, cuja frequência, segundo um gráfico que não se pretende levar a sério, irá, se a tendência atual continuar a aumentar até o ponto em que
Em 2110, todas as palavras serão apenas a palavra sustentável, repetidas vezes e vezes sem conta. Em sua defesa, os ambientalistas são apenas uma parte de um fenômeno mais vasto de negação do iluminismo por parte de pessoas que, por alguma razão, querem tapar os ouvidos para não ouvir as boas novas, as boas notícias, o evangelho iluminista. Parece uma loucura, afirma, mas no século XXI as ideias anti-iluministas continuam a estar presentes numa surpreendente parte significativa de movimentos culturais e intelectuais de elite. Mas isso já estava acontecendo desde o início do século XX, a era das incertezas, Alguns viam o futuro com pessimismo e outros com otimismo. Os pessimistas acreditavam que a gente estava caminhando rumo à nossa própria destruição, cavando nossa própria cova. Os otimistas acreditavam que a ciência, a razão, a tecnologia iriam resolver todos os problemas humanos, ou pelo menos melhorar de forma considerável a vida humana, incluindo a religião e a política, mas também, para a imensa irritação de Pinker, entre muitos dos nossos mais adorados intelectuais das nossas mais augustas instituições de ensino superior. Os intelectuais mais adorados de todos estão nos departamentos de humanidades. São eles que mais resistem, Apesar de Pinker não ser inimigo das disciplinas das humanidades e ter até várias sugestões construtivas com respeito a colaborações entre as humanidades e as ciências, faz notar que entre as fileiras dos humanistas encontram-se muitos soi-disant progressistas que odeiam mesmo o progresso. Os progressistas odeiam o progresso e que consideram que a ciência é culpada do racismo, do imperialismo, das guerras mundiais, do holocausto, para não mencionar, ainda que eles o façam, que roubam da vida o seu encanto e apagam dos seres humanos a liberdade e a dignidade. A progressofobia baseada em princípios inadequados, simples ignorância ou, o que é mais comum nas duas coisas, considera Pinker que é uma espécie de crime cultural e ele não se inibe de fazer uma lista dos mais procurados. Seria preciso ir longe para encontrar um pensador com uma lista maior que a sua, que inclui, além dos já mencionados Martin Heidegger, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, pessimistas culturais rabugentos em geral, guerreiros da justiça social em geral, pós-modernismo e desconstrução, Cornel West, Edward Said, Franz Fanon, a Escola de Frankfurt, teoria crítica, os bioeticistas, teorizadores da escolha racional, republicanos, fundamentalistas religiosos, irracionais, partidários da regulamentação de tudo, os meios de comunicação, os esquerdistas farisaicos das universidades, os teoconservadores, os que vivem de fazer prognósticos e Thomas Piketty. Até o Thomas Piketty entra na roda. Do ponto de vista dessas pessoas, as pretensões da ciência de racionalidade e objetividade têm de ser decodificadas como estratagemas de poder egoísta, uma premissa que conduz a um artigo de 2016 sobre os glaciares publicado na revista Progresso Humano, Progresso da Geografia Humana, que propõe um novo enquadramento feminista na glaciologia, baseado numa fusão de estudos de ciência pós-coloniais feministas e de ecologia política feminista. Meu Deus do céu! Que será capaz de gerar uma análise robusta do gênero, poder e epistemologias dos sistemas dinâmicos socioecológicos. Puta que o pariu! Conduzindo assim a uma ciência mais justa e equitativa e também a uma interações humanidade e gelo mais justas e equitativas. Meu Deus. Caras, o grandão aqui à esquerda. Não deixem o gelo morrer. Não deixe o gelo morrer, não deixe o gelo acabar. O mundo foi feito de gelo e água de Stales, de Mileto. Muitos humanistas sentem que o currículo das artes liberais atuais derrapam perigosamente na direção das disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas, do ponto de vista de Pinker, esses mesmos humanistas envenenaram de tal modo o poço contra a ciência que os estudantes que poderiam fazer um trabalho útil na área acabam a graduação com um contato superficial com a ciência e com uma convicção geral que é uma área malévola e por isso vão antes para Wall Street. A suspeita da ciência e da razão anda de mãos dadas com o catastrofismo e uma atitude de sábia resignação
que no clima acadêmico atual passa muitas vezes por inteligência. Tem sido desde há muito uma exigência para entrar em alguns dos melhores currículos acadêmicos, mas não todos, que se concorde que todo pensamento reconfortante ou consolador, toda ambição elevada, todo discurso idealista, toda aspiração, todo valor abstrato ou virtude, toda a reconciliação iminente é uma ilusão ingênua sugerida pelo seu oposto. Um estudante de pós-graduação disse-me o que aprendeu num curso de História Intelectual Americana lecionada numa universidade prestigiada. Toda gente que eu pensava que era um herói revelou-se um vilão, disse. E toda gente que eu pensava que era um vilão revelou-se ainda mais vil do que eu tinha imaginado. A vilania tem público na academia contemporânea, escreveu Walter Benjamin. Né? Não há qualquer documento da civilização que não seja ao mesmo tempo um documento do barbarismo. Estas palavras tiradas do seu contexto, que se refere não apenas ao documento, mas também ao processo histórico pelo qual os artefatos são transmitidos de vencedor para vencedor ao longo da história, foram recicladas a ponto de constituírem hoje uma versão humanista da fórmula, né, da energia da teoria da relatividade, né, é igual a mc ao quadrado. Um triunfo imenso de inteligência crítica expressa com uma densidade de diamante na fórmula mais simples possível. A ideia de que a cultura ou civilização é, na expressão de Pinker, um contendor de lixo em chamas, encontra eco numa cultura midiática predisposta ao chocante e sensacionalista, onde entra em mutação e se ramifica, trucidando noções de verdade, dignidade, civilidade e razão, ciência e humanismo à medida que avança. O resultado na análise de Pinker, populismo autoritarista e a emergência da autocracia ou do autocrata carismático, que é o único que pode consertá-lo, como o Trump e o Bolsonaro, né? A via que vai da glaciologia feminista a Trump e Bolsonaro não é uma reta, mas para Pinker não tem descontinuidades. Se o tipo de demência que Pinker vê à sua volta pode ser condensada numa única figura fulgurante, seria Friedrich Nietzsche, objeto da experiência mental citada no início deste ensaio. Não há para Pink um sinal mais revelador da besta na cultura intelectual contemporânea que a veneração de Nietzsche, cujos delírios de genocídio parecem vir de um adolescente transgressor que ouviu demasiado death metal. Hitler e Mussolini, ou pelo menos os seus seguidores com mais cérebro, viram em Nietzsche muitas coisas que admiravam, tal como os ideólogos por detrás de outros movimentos de mega-morte do século XX. Juntamente com Martin Heidegger e Carl Schmitt. Uma admiração por Nietzsche está correlacionada, defende Pinker, com uma tiranofilia generalizada, como o historiador da vida intelectual Mark Lilla lhe chama, que fez eminentes paladinos intelectuais correr em defesa de virtualmente todos os grandes autocratas do século XX, incluindo Mussolini, Lenin, Stalin, Mao, o Ayatollah Khomeini e o Fidel Castro. A investigação de Pinker sobre este tema é caracteristicamente exaustiva. Ele ressuscita um artigo de 1969 de Rampar, no qual Susan Sontag, elogiando a espontaneidade, vivacidade, sensualidade e loucura da cultura cubana pós-revolucionária, aconselhava os americanos a manter alguma perspectiva quando o regime fica um tanto rígido com respeito à moral sexual e reúne milhares de homossexuais para os pôr em campos de trabalhos forçados nos paredões, para se reabilitarem. O Sontag de 1969, citado em Pinker, essa doeu. É notável que Pinker, cuja extraordinária amplitude de fontes inclui materiais exóticos que não se encontram com Google, se apoia em fontes secundárias para citar Nietzsche. Isso aí é foda, porque a percepção dele está bem rasa do pensamento de Nietzsche, Pedaço a pedaço, como Pinker faz, Nietzsche pode ser chocante. Não é comedido. Por esta razão, seu pensamento é extraordinariamente corajoso e perturbador em múltiplas dimensões, nem todas iluminadas. Pinker tem razão em ficar perturbado, mas poderá não ter visto o verdadeiro centro do alvo de Nietzsche, a abordagem da verdade muito citada sobre a verdade e as mentiras no sentido extramoral, que a considera um exército itinerante de metáforas, metonímias e antropomorfismos, em suma, uma súmula das relações humanas ampliadas, transpostas e embelezadas poética e retoricamente, e que depois de um longo uso surgem a um povo como firmes, canônicas e obrigatórias. Na verdade, ele estava criticando a própria civilização ocidental, os pilares da cultura ocidental, que é o racionalismo socrático e o cristianismo. Segundo ele,
querem nos castrar e tirar de nós tudo aquilo que é vital, considerando isso pecaminoso e que leva para o inferno. As passagens mais sangrentas de Nietzsche podem ter sido citadas retrospectivamente por homicidas, mas é improvável que qualquer pessoa pacífica só se torne um homicida depois de lê-lo. Inclusive, ele critica também esses líderes autocratas, né? Mas esta abordagem da verdade tem sido diretamente influente, eles criticam o Estado, né? Influente em muitos daqueles que estão em posição de se pronunciar sobre tais coisas. E eles contribuíram para as atitudes anti-ciência que Pinker deplora. Mais interessante ainda é que Pinker pode ter perdido uma oportunidade para encontrar em Nietzsche um aliado inesperado. Foi Nietzsche, afinal, que inventou virtualmente o ateísmo de Deus está morto que Pinker advoga aqui. E fê-lo em termos muito mais enfáticos que Pinker, que se queixa apenas de que a religião é irracional e deve ter deferência pela razão, ciência e humanismo em todas as questões relacionadas com a conduta humana, incluindo a moralidade. E foi Nietzsche que tirou a consequência necessária da morte de Deus, que somos responsáveis, como escreve Pinker, pelo bem-estar de nós próprios, da nossa espécie e do nosso planeta. Esta é uma mensagem nietzschiana urgente de O Iluminismo Agora. Não que tudo está a ficar melhor ou que o progresso tem muitos inimigos, mas que nos compete fazer ou reparar o mundo. Ao que Pinker acrescenta que a nossa história revelou que conseguimos fazer melhor porque somos, bem, não um super-homem, mas uma espécie racional que resolve problemas e está à altura do desafio. Convicções robustas sobre a natureza humana deram forma ao trabalho de Pinker desde que foi assistente no MIT, dedicando-se à cognição visual e à aquisição dos pretéritos verbais das crianças. Lá com Pinker and Bloom, de 1990. O seu primeiro livro comercial, O Instinto da Linguagem, foi escrito em apoio ao trabalho do seu colega do MIT, o Noam Chomsky, que se dedicara a desenvolver um apoio formal para as teses de que a capacidade humana para a linguagem fazia parte do equipamento genético humano que era centrado no indivíduo e não na sociedade, e que a sua essência era a liberdade criativa. Apesar de Chomsky insistir que o seu trabalho científico não tem qualquer conexão com as suas convicções políticas, as suas teses entram em contradição, porque o Chomsky é um esquerdista, que critica esse racionalismo, essa ciência. As suas teses sobre a faculdade da linguagem poderiam facilmente ser traduzidas numa política fortemente moralizada, centrada na liberdade que bebe a sua força da afirmação de que se funda numa natureza especificamente humana. Os seres humanos, declarou Chomsky, são metafisicamente distintos dos não-humanos. Pinker escreveu O Instinto da Linguagem, em parte para apoiar o trabalho de Chomsky, explicando em termos evolutivos como a linguagem se tornou um instinto humano. Naquela época, sem convicções morais ou políticas marcadas para defender, Pinker não parecia capaz de compreender a importância que tinha para Chomsky uma distinção metafísica entre seres humanos e animais, e ficava perplexo com a insistência de Chomsky. Com o passar do tempo, Pinker tornou-se politicamente mais ativo e comprometido com o liberalismo geral ou não dogmático, fundamentado, como a posição de Chomsky, nos valores do iluminismo e numa abordagem robusta da natureza humana, apesar de diferente da de Chomsky em dois aspectos. A abordagem evolucionista de Pinker dissolve ou apaga diferenças metafísicas entre os seres humanos e os seus antecessores primatas. Ele trata a linguagem como uma adaptação desenvolvida não para a expressão criativa, mas a partir de informação. Ocupamos um nicho informívoro e a nossa capacidade para recolher, processar e partilhar informação é a chave para a nossa sobrevivência. A única maneira, faz ele notar em O Iluminismo Agora, de conseguirmos combater a inércia universal da entropia. Ao passo que a ênfase política da obra de Chomsky recai, em geral, nas maquinações diabólicas, nas teorias da conspiração do neoliberalismo, do poder para restringir a criatividade individual. Pinker dá ênfase à nossa capacidade para melhorar coletivamente o nosso destino, pouco a pouco. Tanto para Chomsky como para Pinker, o iluminismo é uma era na qual a natureza humana recebeu um impulso gigantesco da filosofia que subitamente se conformou a princípios universais. A liberdade individual para Chomsky, razão, ciência e humanismo para Pinker, fornecendo-se um apoio conceitual a princípios gerais do florescimento humano. Mas nenhum destes pensadores está realmente interessado na história das ideias como algo mais que indícios subsidiários a favor dos seus argumentos sobre a natureza humana. Muitos críticos de iluminismo agora não compreenderam este fato. Com alguma justificação, admita-se, criticaram Pinker por ser um imperfeito historiador das ideias, um vulgarizador incapaz de se dar conta da profundidade, matizes e ambiguidades desse complexo movimento filosófico. John Gray
começa e acaba o seu ataque a Pinker citando em triunfo a observação de Hume de que a razão é e deve ser apenas a escrava das paixões e nunca pode pretender ter qualquer outro papel senão servi-las e obedecer-lhes. Pinker claramente não leu essa citação famosa, acusa Gray, e por isso não viu o entendimento mais tenebroso, fraco e circunspecto da razão que o iluminismo de fato tinha. Que ignorante, que mediocridade, que vergonha. Mas na abordagem de Hume, não é a razão que é responsável pelos passos em falso da paixão, mas antes os falsos juízos que informam ou desinformam a razão. Hume diz explicitamente que a paixão informada pelo juízo genuíno é inteiramente consistente com a razão. Ao que Pinker poderia acrescentar que o desejo de criar um mundo que sustente o florescimento humano é inteiramente genuíno nesse sentido, e portanto que a razão, especialmente em conjunção com a ciência e o humanismo, fontes de juízo genuíno é o que ele diz que é. Ou será que não é? Há alguns anos, o distinto colega de Pinker de Harvard, Robert Nozick, escreveu A Natureza da Racionalidade, no qual descreve a racionalidade como um produto da evolução que passou a definir e simbolizar a distância que percorremos desde a mera animalidade. Nozick comparou a racionalidade ao pigmento da pele e outros traços que toda a gente tem, mas alguns têm mais que outros. A racionalidade tem raízes particularmente fundas nas sociedades ocidentais, onde conseguiu alargar o seu domínio, tal como o próprio Ocidente passou a dominar outras sociedades. Apesar de descrita em termos técnicos intimidantes e incompreensíveis para a maior parte das pessoas, a racionalidade Nozick tem muito em comum com o tratamento vernáculo que Pinker dá à razão, incluindo um mecanismo crucial de autocorreção. Mas Nozick é muito mais explícito que Pinker com respeito ao comportamento protopolítico desta magnífica faculdade. Depois de subjugar outros traços, escreve Nozick, a racionalidade passou agora a refazer o mundo para se acomodar a si própria, alterando não só o seu próprio ambiente, mas também o ambiente em que todos os outros traços se encontram, abrangendo o ambiente no qual só ela pode florescer plenamente. Isso foi demais para o igualmente distinto filósofo Ian Hacking, que acusou Nozick de descrever uma dominação do universo dos seus habitantes ordenada pela biologia de racionalistas ocidentais. Ao que Nozick imediatamente respondeu condenando o nazismo e o racismo sem titubear e denunciando a carta de Hacking como bizarra, responsável, uma difamação e odiosa. Nem esta resposta, nem a resposta insossa e exausta de Hacking clarificou a questão, nem, já agora, exemplificou a racionalidade. Mas uma questão importante emergiu com a expressão alargar o seu domínio, que pareceu a Hacking profundamente ofensiva e perigosa, porque faz lembrar regimes político-militares com a mesma tendência. A questão é se o alargamento do domínio do triunvirato da razão, ciência e humanismo que Pinker propõe poderá ficar refém da mesma acusação. Se acreditarmos que mecanismos biologicamente estabelecidos estão constantemente a alargar o seu domínio em nós, ajudando-nos a tornar o nosso mundo belo, então não poderemos nós acreditar também que temos o imperativo como espécie de alargar o nosso domínio, os nossos valores e práticas, sobre outras sociedades menos alinhadas com a sua humanidade? E nesse caso, não ficamos dolorosamente expostos à acusação de que, ao ver o mundo inteiro pelo filtro do iluminismo, estamos apenas a fornecer uma justificação pomposa para a dominação do Ocidente? Gostaria de ouvir Pinker quanto a isto.